RH9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Algumas histórias no futebol parecem esculpidas em ouro, como se o tempo e a lógica se curvassem diante do talento. Romário é um desses contos. Sua passagem pela seleção brasileira foi um espetáculo à parte, um capítulo brilhante e quase irreal dentro da mitologia do futebol. Vestindo a camisa 11, ele flutuou, encantou e decidiu. Foi como um raio. Rápido, imprevisível e absolutamente decisivo. Antes de atingir o seu auge com a amarelinha em 1994, Romário, muito antes, já dava sinais de que era diferente. Nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, foi o artilheiro da competição e levou o Brasil à grande final. A medalha de prata ainda era pouco para quem já parecia destinado ao topo do mundo. No ano seguinte, na Copa América de 89, a dupla Bebeto e Romário começava a aparecer para todo mundo. Os dois marcaram nas vitórias contra a Argentina e Paraguai. Já contra o Uruguai, curiosamente, apesar de ser um quadrangular, essa pode ser considerada a grande final, já que apenas as duas equipes chegaram com condições de serem campeãs. Em um Maracanã com mais de 130 mil pessoas, Fiore Gigliotti narrava a noite do baixinho Romário. 0-0, bola com o Mazinho, atacando o Brasil, cresce Mazinho, invadindo o terreno adversário, deixou para o Bebeto, devolveu para o Mazinho, correu a fuga, por rumão, vai levantar, entrou, Romário, fuga, gol! Brasil! Esse que foi o quarto título do Brasil em Copas Américas. Mas, mais do que isso, depois de 40 anos, estava novamente no topo do pódio. A bola e sucesso, a defesa brasileira. Apito árbitro! Brasil campeão! O sonho se realiza! Um gol de Romário suficiente! Brasil 1-0, Brasil campeão! O povão enlouquece, o povão faz a festa! Depois de tanta luta, depois de tanto sacrifício, depois de tantos anos, o Brasil recupera a condição de campeão da Copa América. Já em setembro de 93, o Brasil estava à beira do abismo. Corria o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez. O Maracanã pulsava de tensão. E aí veio o Romário, convocado de última hora por Carlos Alberto Parreira. Pressionado e sem opções, ele entrou como se tivesse pertencido àquele palco e resolveu como havia prometido a Ricardo Rocha. A gente foi treinar no Maracanã, ele falou: Ricardo, amanhã eu vou fazer 2 gols, vou dar caneta, chapéu, vou humilhar, vou arrebentar com esses caras. Falei: primeiro que tu não joga nada, porque se eu fosse bom, já tava convocado. Não, mas tu tem que trocar no ego do cara. É verdade. Eu digo: tu é bom? Tem que atiçar. Não, tu tem que... Aí onde vai a liderança, as coisas, eu digo: tu é bom? Ele falou: mas cheguei agora porque esses caras não entendem porra nenhuma, eu vou... Aí, enfim, aí tem o bate-papo de que? Da descontração. Daí começa o jogo. Ele mesmo fala que é o maior jogo dele na seleção brasileira. Não foi em Copa, não, foi Brasil e Uruguai. E foi mesmo. 2 gols e um show de técnica. Talvez tenha sido o jogo mais foda que um jogador de futebol possa ter feito, principalmente com a camisa de um clube, que foi ali. Ali eu posso dizer que eu levei um 11, de 1 a 10 eu levei 11. O que passava na minha cabeça era tipo assim, colocar dentro do jogo aquilo que eu vim para colocar. Fazer gol, me divertir, ser feliz, era isso. 2 canetas, 2 lençóis, e aí acabou o primeiro tempo. E aí eu falei: calma, os 2 lençóis já foram, as 2 canetas, os gols são agora, depois do segundo tempo. Tudo tem sua hora, foi o que aconteceu. Porque a defesa do Uruguai não é a mesma, não está impedido não.
e ele tá no mano a mano, e o Romário, Raí penetrou, cruzou o Bebeto, olha o gol! Gol! Partiu depois, pode sair o segundo do Brasil. Romário ganhou, fintou, vai entrar. Golaço do Brasil na Copa! Golaço do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos! Romário! Demais, demais! Futebol, paixão, gol e emoção, toda alegria no ar, nossa seleção vibra coração, a festa já vai começar. Bandeirantes, você vai torcendo com a gente. Mas o que ele fez na Copa de 1994 foi simplesmente inacreditável. Foi o grande nome da campanha. Gol contra a Rússia, gol contra Camarões, gol contra a Holanda. Decidiu na semi contra a Suécia e, mais do que isso, uma liderança com a bola nos pés. Levando o Bebeto descendo pela linha direita, tentou a abertura, largou na ponta direita para o Jorginho preparou, levantou na boca do gol, Romário de cabeça! Na final contra a Itália, o jogo foi duro, tenso, 0-0, decidido nos pênaltis. Romário converteu o seu com a mesma tranquilidade de quem bate um pênalti na praia. Quando o Brasil ergueu a taça, depois de 24 anos, foi impossível negar. Grande parte era dele, do gênio da grande área, e ele tinha certeza de que iria decidir. Eu tinha convicção de que eu ia fazer a Copa da minha vida, que eu iria ser o melhor. E eu acreditava muito naquele grupo, porque o grupo não saiu, não vou dizer desacreditado, mas não saiu do país como o grupo que tinha total condição de ganhar a Copa do Mundo, como outros já saíram. E eu confiava nos caras. Aquela geração ali, ela era preparada para ganhar. Quando trago a responsabilidade para mim, que eu era o grande nome daquela seleção, eu diminuo a responsabilidade para os caras. Então, assim, acredito que aquilo ali foi uma forma que eu encontrei de deixar os caras relaxados. E esse protagonismo é analisado pelo jornalista do grupo Bandeirantes, Mauro Naves. Cara, todos nós sabemos que o Romário foi eleito o melhor jogador da Copa de 94. Sem dúvida alguma, 5 gols, participação super importante. Mas acho que assim ele divide um pouco esse protagonismo com o Bebeto, que fez 3 gols, mas gols também importantíssimos, né? Muita gente tem o Romário como o cara da Copa, assim como tem o Maradona da Copa de 86, que por sinal também fez 5 gols. Mas acho que a participação do Maradona foi mais acentuada no título do que propriamente do Romário, que é óbvio, repito, fundamental e tal, mas teve uma dupla muito boa ali ao lado do Bebeto. Mas enfim, ele foi eleito o cara da Copa. Depois do Tetra, ainda brilhou. Em 97, foi campeão da Copa das Confederações com atuações que lembravam os seus dias mais inspirados. Ao lado de Ronaldo, formou uma dupla lendária. Na mesma temporada, levantaram juntos a taça da Copa América com a amarelinha. Mas em 1998, o destino foi cruel. Lesionado às vésperas da Copa, foi cortado por Zagallo.
após sofrer um estiramento na panturrilha nos treinamentos, embora Romário garantisse que seria capaz de suportar as dores e de se recuperar a tempo para ter condições de disputar a segunda fase. Foi para mim, foi assim, uma tristeza muito grande eu ter saído de lá. Na verdade, a comissão técnica, ela não acreditou no que eu falei para eles em relação à minha recuperação. E falei para ele, esses primeiros 3 jogos eu vou ter dificuldade de voltar, mas com certeza no primeiro jogo a gente vai passar, no primeiro, se não me engano, foi até contra a Dinamarca. E, enfim, os caras acabaram não acreditando, aí eu volto, faço um tratamento, uma fisioterapia, que na época que era o filé. E se os caras tivessem acreditado no que eu tinha falado, eu teria ficado. Mas enfim, eu tenho que pensar, eu penso mais e comemoro 94. Chorou na entrevista e com ele chorou o Brasil, porque não era só um jogador fora da lista, era um pedaço da esperança que havia sido arrancado. Em 98 foi muito ruim ele ser cortado, né? A gente tinha muito uma expectativa dele jogar ao lado do Ronaldo, né? E eles vinham, né, nos anos anteriores, sempre que jogavam, cada um fazia um caminhão de gols ali, então realmente a gente esperava muito por essa dupla. Tinha o Bebeto lá também, que aí eu não sei o que aconteceria, se jogariam os 3, não acredito, sei lá, que não. Mas enfim, a gente teria Bebeto e Romário. Foi muito ruim. Ele acha que podia ter jogado, ficou muito chateado com o médico, muito chateado com o Zico, mas a análise que fizeram é que ele não teria tempo hábil de se recuperar. Foi uma pena pelo cortado. Eu acho que o Brasil todo ia gostar demais de ter Romário e Ronaldo no ataque. Muitos acreditam até hoje que se Romário estivesse em campo na final contra a França, o final poderia ter sido outro, porque com ele tudo pareceu possível, mas o famoso "e se" não existe. No total foram 70 jogos, 55 gols pela seleção, mas os números nunca vão traduzir Romário. Ele foi o improvável que virou essencial. O atacante atrevido, o matador letal, o símbolo de uma geração que precisava acreditar novamente. Agora, de uma maneira geral, né, uma carreira brilhante, né? O cara dentro da área ali era fatal mesmo, né? Não à toa, foi atrás de buscar 1000 gols, conseguiu, fez sucesso onde foi, lá fora, aqui no Brasil, acho que mais no Vasco até do que no Flamengo, mas sempre com jogos excepcionais e mesmo pela seleção, né? As participações que ele teve, em geral, foram bem fundamentais, né? Inclusive a classificação em 93 antes da Copa, fazendo os 2 gols contra o Uruguai. O cara sabia como ninguém fazer gols. Isso realmente é inegável, os números provam isso. Se você pegar os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, o primeiro é o Roberto Dinamite, o segundo é o Fred e o terceiro é o Romário. Mas se você fizer a média de gols pelo número de jogos, você vai ver que a melhor média é a do Romário. Sem dúvida alguma, um cara que está aí na história do futebol mundial. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Romário foi arte, foi milagre, foi a materialização de um sonho que muitos julgavam impossível. Sua história com a amarelinha é uma daquelas que o tempo não apaga e provavelmente será irrepetível. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Sonorização de Caiame Martins.